Salve, salve galera! Tudo bem? Gente, muito obrigado por estar acompanhando aí as diversas aulas de história que eu venho publicando no canal. Cara, eu estou muito feliz com o resultado e isso me ajuda a cada vez mais publicar aula, trabalhar, estudar, roteirizar, enfim, tudo para fazer você se dar bem na matéria de história, na matéria de geografia, enfim, no Enem, na FUVEST. Cara, muito obrigado mesmo. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos aí basicamente trocar uma ideia sobre os principais assuntos que caem na disciplina de História no Enem. É isso mesmo. Espero que vocês fiquem aí comigo até o final. Olha, ficou chave esse conteúdo, como dizem os meus alunos. Beleza? Muito obrigado. E claro, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever. Afinal, juntos somos mais fortes. Vamos aí para a aula, galera! Salve, salve galera! Tudo bem? Bom, hoje nós vamos discutir aí sobre os principais assuntos que caem no Enem na disciplina de História. E olha, eu peguei aí as últimas provas, dei uma analisada aí nas últimas provas do Enem e eu cheguei a algumas conclusões e alguns assuntos que nós vamos discutir aqui. Inclusive, realizei aqui até as anotações dos assuntos que mais caem e a gente vai aí, nessa conversa, tentar chegar em alguma conclusão desses assuntos. E aí, vamos lá então? Antes de trocar ideia comigo, não custa nada, né? Se inscrever, compartilhar e divulgar o canal. Beleza? Vamos lá então. Galera, é muito importante analisar que o Enem, na disciplina de História, ele cobra principalmente a interpretação de texto. Ah, professor Rodrigo, mas isso é óbvio, todo mundo fala que cobra a interpretação de texto. Pois é, eu sei, mas é muito importante você analisar as questões do Enem com muito afinco. Às vezes a gente quer já ir diretamente na pergunta, procurar a resposta e aí a gente acaba confundindo. Às vezes uma coisa super tranquila que estava lá no meio do enunciado e a gente, por falta de atenção, não leu. Uma outra coisa também muito importante é quando você analisar as imagens, caricaturas, charges que tem no Enem, vai lá na legenda e lê. Às vezes na legenda tem um título bonitinho, às vezes na legenda tem a data, às vezes na legenda tem todo o contexto histórico que te ajuda a responder aquela questão, a chegar próximo da alternativa. Beleza? Bom, eu separei aqui alguns temas, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas que sempre caem no Enem. Beleza? Vamos começar então pelo padrãozão aí? Amores, História do Brasil. Pois é. Mas aí você deve pensar, nossa, obrigado, professor Rodrigo, você falou que História do Brasil cai no Enem, mas que parte da História do Brasil cai no Enem? Eu vou tentar aqui dividir História do Brasil em alguns elementos. Primeiro passo, História colonial. Mas o que cai exatamente dentro de História colonial? Vai cair, muito importante, dentro da História colonial, todo aquele processo econômico que se constituía através da produção da cana-de-açúcar, através de sua exportação, através da utilização da mão de obra escrava que aqui no Brasil acontecia. É muito importante, nessa análise do contexto do Brasil colonial, observar que principalmente a região Nordeste era o grande elemento político, social que ocorria no Brasil. Então, nas questões aí que podem cair história do Brasil, é bom você fazer essa análise econômica junto com as análises sociais. A estratificação social que tinha no Brasil colonial, é muito importante você fazer essa análise, principalmente entre os donos de engenho e os escravos negros que aqui trabalhavam, as pessoas escravizadas que aqui vinham. Muito importante também você ter essa análise que o Brasil era colônia e que ele devia muitas satisfações à sua metrópole, Portugal, via pacto colonial. É muito importante analisar esse contexto da história do Brasil. Um outro assunto aí, a gente já avançando dentro da história do Brasil, a gente chega aí na República Brasileira. Mas eu quero, não necessariamente você precisa aí de estudar ali a República Brasileira, é claro, é importante você saber todo esse processo de transição de um Brasil imperial para um Brasil república, mas é bom você ter aí como base a República das Oligarquias, pois é muito interessante que o Enem ele vai querer fazer uma análise básica ali da República das Oligarquias, que basicamente consolidou a elite do café e a elite do leite na manutenção presidencial do Brasil. Ele vai querer fazer uma relação, por exemplo,
com a própria elite mineralógica do Brasil colonial, com a própria elite agrícola, a elite da cana-de-açúcar do Brasil colonial. Veja só que é muito interessante observar que o Brasil colonial e os primeiros movimentos de República Brasileira, principalmente com a República Oligárquica, manteve a mesma estrutura agrária exportadora do Brasil. Tanto que a República Oligárquica tem um período aí que ela é conhecida como a política do café com leite. Esse tema, ele vez ou outra, ele sempre acontece, ele sempre estoura. Se você pegar essa continuidade de história do Brasil, um assunto muito importante, vamos lá, só para a gente relembrar. Então, Brasil colônia, essas relações econômicas, principalmente lá no Nordeste, com a relação dos engenhos de açúcar, depois República Oligárquica, não é verdade? Com a política café com leite, e dando continuidade, Getúlio Vargas. Cara, era Vargas a cair demais no Enem, meu amigo, mas assim, demais. Só para você ter ideia, nos últimos 5 anos sempre teve uma pergunta de Era Vargas. E é muito interessante que Era Vargas transita, e é bem interessante, entre o governo provisório, entre o governo constitucional, mas principalmente se cobra muito o Estado Novo, que foi o período da ditadura varguista. E por que se cobra muito o período do Estado Novo? Pois o Enem normalmente gosta de fazer algumas relações com o que estava a ocorrer lá na Europa, que era a Segunda Guerra Mundial. Vale destacar que Era Vargas ele foi um governo extremamente populista, que sim, organizou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, mas também, durante o Estado Novo, adotou políticas extremamente ditatoriais, extremamente fascistas aqui no território brasileiro. Por isso que o Enem sempre gosta de trabalhar a Era Vargas, principalmente no seu primeiro governo, tá? Quando a gente fala Era Vargas, a gente está falando ali de 30 a 45, nos seus primeiros 15 anos, não depois na sua volta pelos braços do povo no final da década de 50, tá bom? Opa! História do Brasil, basicamente, são esses assuntos que caem. É claro que eu vou aqui discutir outras coisas com você dentro de História do Brasil, mas para que a gente não ficar tão preso aqui. Vamos lá. Um assunto muito recorrente também no Enem é Revolução Industrial. Pois é. E é interessante que Revolução Industrial ele normalmente vai fazer algumas relações com a globalização, um assunto muito recorrente em geografia. Revolução Industrial você tem que ter a análise que foi a mudança estratosférica da sociedade, foi a mudança absurda o homem, basicamente, ele transforma suas relações produtivas em relações mecânicas. A máquina ela entra no ciclo produtivo. E a Revolução Industrial é muito interessante, que o Enem ele vai cobrar principalmente as mudanças sociais decorrentes da Revolução Industrial. Essa diferença entre população que estava no espaço rural e a partir da Revolução Industrial agora passa a se concentrar no espaço urbano. Isso é muito importante, o Enem ele adora cobrar esse conteúdo, principalmente as consequências negativas da Revolução Industrial. Bom, como o Enem pode mudar, é bom e importante também vocês analisar as consequências positivas da Revolução Industrial, como o desenvolvimento absurdo da tecnologia, o desenvolvimento médico-sanitário, entre outros assuntos. Aliás, a Revolução Industrial, ela também vai criar condições de acelerar, por exemplo, o processo de libertação dos escravos aqui no Brasil. Vejam só como esse assunto é extremamente importante. Beleza? Lembrando aí no contexto histórico de Revolução Industrial, a gente está falando aí fim do 17 e aí corre por todo o século 18 e vai enraizando em diferentes revoluções industriais. Outra revolução muito importante também é a Revolução Francesa. Mas, aliás, dentro do mesmo pacote, né? Tanto tem Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Americana, foram revoluções burguesas, né? Que, querendo ou não, evidenciaram a classe burguesa na estrutura, na consolidação do poder. Olha que curioso. E aí, o que tem essa Revolução Francesa? O que ela cai? Bom, vocês bem sabem que a Revolução Francesa, ela basicamente é um ponto de virada na história. Ela é um ponto de virada, onde o poder absolutista, aquele poder que dava todo o poder ao rei, que centralizava toda a política ao rei, cai, e aí a população ascende ao poder. Ou seja, a partir da Revolução Francesa, os cidadãos, o povo, o terceiro estado, no caso da França, começa a ter voz, liberdade, igualdade, fraternidade, os direitos da população começam a ser suspirados por tudo. Revolução Francesa é muito importante porque é realmente essa virada. Você também tira um pouco do poder da igreja e também dá essa consolidação à população. Muito importante esse assunto, tá bom? Olha só, se a gente pegar aí revoluções, a gente também entra num contexto
que vai circular entre disciplina de história e disciplina de sociologia no Enem, mas é muito importante você ficar atento. Principalmente aí no papel das mulheres, no papel dos negros e no papel dos homossexuais nessa sociedade. O Enem, ele gosta muito de trabalhar com essas sociedades minoritárias, com as minorias. E principalmente qual foi ou qual é o papel dessas minorias na consolidação de uma sociedade cada vez mais democrática, na consolidação de uma sociedade cada vez mais justa, na consolidação de uma sociedade cada vez mais que se equipara às oportunidades. É muito importante analisar isso. Bom, como vocês bem sabem, o Enem, ele preza, sobretudo, pela lógica democrática, pela lógica, pela universalização do processo de ensino e aprendizagem, pela universalização para o candidato que vai fazer. Então, quando a gente começa a pensar o papel disso, é muito importante e já se relaciona diretamente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde ela preconiza que todos são iguais perante a lei. Muito importante estudar assuntos assim. E muito importante você ser, de fato, na hora da elaboração da questão sobre esse assunto, o papel das mulheres, os negros, os homossexuais, principalmente olhar o seu caráter de cidadão, beleza? Bom, já dando continuidade, então vamos lá, só fazendo aí a chamadinha. Já falei da história do Brasil, falei de Revolução Industrial, falei de Revolução Francesa, o papel. E quando eu falo papel das mulheres, negros e homossexuais, é o papel em tudo, tá? O papel social, o papel econômico, o papel cultural, beleza? O papel político, principalmente o papel político, vale destacar uma renovação que a gente teve no Congresso Nacional e a entrada de novas pessoas que representam essas minorias. Dando sequência, ele cobra muito direitos humanos, beleza? E aí, se a gente analisar direitos humanos, a gente também transita lá com o papel da ONU, como organismo soberano aos países. A gente começa a analisar o papel da ONU como essência para se alcançar os direitos humanos, para se discutir os problemas mundiais. Então, os direitos humanos é um assunto muito importante. Eu coloquei aqui 2 temas, mas são 2 temas que conversam diretamente com aquele primeiro assunto da história do Brasil, grandes mestres, que é a oligarquia, então a república oligárquica e a escravidão. Aliás, esse assunto da escravidão também vai conversar com os direitos dos negros, por exemplo, pois, infelizmente, os negros hoje sofrem um processo de exclusão social no Brasil, muito em virtude desse processo triste de escravidão que ocorrera no Brasil durante todo o Brasil colonial, beleza? E um assunto, claro, você deve estar falando, nossa, Rodrigo, você não mencionou esse assunto e óbvio que ele cai no Enem. Ditadura no Brasil, né, cara? Apesar que, sei lá se vai cair ditadura esse ano no Brasil, acho que vocês sabem o porquê, né? Mas, fazendo análise das últimas 5 provas, ditadura era sempre um assunto muito recorrente. E é bastante importante dentro da ditadura brasileira estudar os atos institucionais, que eram basicamente imposições dos militares dentro da Constituição, que destruía as liberdades individuais e, por exemplo, dando destaque ao ato institucional 5. Muito importante também, grandes mestres, que dentro da ditadura é bom vocês estudarem o antes, o contexto antes e o pós. Então é importante dentro da ditadura estudar os governos de João Goulart e João Goulart e Jânio Quadros e João Goulart. Muito importante estudar esse governo final antes da ditadura, bem como também é importante estudar o processo de redemocratização, Tancredo Neves, Sarney. E aí, por estudar o processo de redemocratização, dá uma consolidada aí também na consolidação da Constituição de 1988. Beleza? É assim, você deve estar falando, nossa, professor, e Império Romano, Grécia, Império Chinês? Olha, esses assuntos caem de vez em quando no Enem. Nessas últimas 5 provas, a gente teve acho que uma questão perdida lá de Império Romano. O Enem ele vai principalmente valorizar a história do Brasil e suas relações com o mundo. Talvez por isso que aqui na construção dos conteúdos eu tentei fazer essas relações, beleza? Que fique muito claro
que o Enem é uma prova universal, o Enem é uma prova que é para atingir a todos, então ele vai tentar transitar por diferentes assuntos, beleza? Vamos fazer aqui a chamadinha dos assuntos que eu trabalhei. Então, muito importante, história do Brasil, colonial, oligarquias, Revolução Industrial, Revolução Francesa, o papel das mulheres, negros e homossexuais na sociedade moderna, lembrando que esse assunto, na sociedade contemporânea, né? Não na sociedade moderna, lembrando que esse assunto transita muito bem com sociologia, os direitos humanos, o papel da ONU, olha só, Assembleia Geral da ONU, muito importante também, as oligarquias, né, fazendo uma relação lá com a história do Brasil, essa consolidação da elite do café, da elite do leite, a escravidão no Brasil, muito triste, fazendo uma relação também com o Brasil colonial, e a ditadura. Então esses assuntos são muito importantes para você, com certeza, mitar no Enem e alcançar a pontuação necessária para você ingressar na universidade dos seus sonhos. Lembre-se que juntos somos mais fortes. E aquilo, você quer ter aprofundamento de conteúdo, você quer dar aquela estudada moral? Eu tenho playlists aqui no canal. Não estou satisfeito com as playlists, eu quero estudar muito, muito, muito. Aí, amigo, vou te dar a dica monstra. www.gabaritagel.com.br. Lá você vai encontrar, olha só, muitos assuntos importantes aí que com certeza vai fazer você gabaritar em qualquer vestibular, principalmente na área de humanas, tá? Afinal, o Gabarita Gel é uma plataforma de humanas. Galera, muito obrigado. E lembre-se, juntos somos mais fortes. Valeu, um grande abraço.